Olá, saudações, sou Marcos Wunderlich, do Instituto Holos, formador de mentores, de coaches, de líderes transformacionais. Eu quero aqui falar para vocês que são mentores, coaches, vocês que atendem pessoas, todas as pessoas que podem de uma certa forma levar algum benefício. Eu quero falar do mentoring das duas palhas. Então isso aqui é uma metáfora, na realidade, essa história assim começa assim. Havia uma vez duas palhas amigas que estavam passando sobre uma ponte, quando de repente, do nada, surgiu uma rajada de vento, e ambas, não tendo onde se segurar, foram empurradas pelo vento e caíram no rio, que passava debaixo da ponte, e de uma forma muito caudalosa. Então era um rio bem caudaloso e a primeira palha, acho que é a mais nova, ela já se colocou assim diagonalmente a correnteza do rio, para poder segurar o rio e assim se salvar. Ela gritava, queria segurar o rio, não importava como, o rio deveria ser contido, ela ia conter o rio, mas ela continuava se afogando por mais que gritasse. Mas o rio, ela, na realidade, não sabe que a palha existe e ela não faz a mínima diferença para o rio, de jeito nenhum. Mas para a palha é uma questão importantíssima, é a maior dificuldade da vida dela. Ela está se afogando, mas continua lutando, ela vai chegar no mesmo lugar que chegaria se não estivesse lutando. Mas, no entanto, como ela está lutando, então esse período é um momento de muita dor, de muito pesar, de muito conflito, de muita ansiedade. Agora, a outra palha, a mais velha, ela simplesmente se soltou, se entregou. Ela não está indo contra o fluxo do rio, ela se deitou retinha, assim, na direção em que o rio está correndo. E ela acredita que ela está ajudando o rio a correr. O rio também não conhece a segunda palha, não toma a mínima, digamos assim, conhecimento dessa segunda palha. Mas a palha, ela pensa que como ela está levando o rio para o mar, o rio vai chegar lá, embora o rio desconheça essa ajuda. Então o ser humano, ele não tem nenhum controle sobre os acontecimentos. Nós não temos nenhum domínio dos acontecimentos em si. Veja as palhas, de repente elas estavam sendo levadas pela correnteza. Aquilo aconteceu, e não era programa delas. Então isso acontece, esses acontecimentos acontecem por si, não era a vontade delas, e por isso a gente precisa dizer assim, que aconteceu algo fora do controle delas, e a gente chama esse acontecimento de vontade do todo. O todo quis que isso acontecesse assim, que fosse dessa forma, que viesse o vento e que as palhas caíssem no rio. Então eu diria assim, que aqui tem um pequeno modelo que eu fiz, onde nós temos os acontecimentos e nós também temos as atitudes frente aos acontecimentos. As atitudes frente aos acontecimentos a gente pode optar, mas os acontecimentos não, eles acontecem por si. Por mais que você queira que não aconteça alguma coisa, pode acontecer e você não tem nenhum controle sobre isso. Então nós não controlamos os acontecimentos, mas nós podemos ter, digamos assim, a escolha das nossas atitudes. Veja, por exemplo, você, quantas vezes você se viu no meio de acontecimentos que não estavam nos seus planos, eles simplesmente aconteceram. Por exemplo, assim, de repente começa a chover, você vai lá, você sai de casa para fechar a janela do carro, aí você escorrega e machuca o braço, por exemplo. Aconteceu, e você não teve nenhum controle sobre isso. Então as coisas acontecem. Você vai chover, você vai fazer calor, você vai ficar doente, você não vai... Nós não temos nenhum controle sobre isso, Então eu sempre ensino nos meus cursos de formação, de mentoring, de coaching, que a vida é probabilística. Nós precisamos estar sempre preparados para viver surpresas e acontecimentos fortuitos. As coisas acontecem como acontecem. Mas vamos relembrar, o ser humano ele tem condição de escolher como agir frente aos acontecimentos, Então a gente tem essa liberdade de agir frente ao que acontece, Mas o ser humano ele pode usar essa liberdade de duas maneiras, Ele pode usar assim, a liberdade contra a existência, ou seja, contra os acontecimentos e criar conflito. É o caso da primeira palha, Então nesse caso a sua vida vai ser de muito pesar,
né? Vai ter muita angústia, né? E por fim a gente se sente derrotado. Um outro indivíduo, uma outra pessoa pode fazer da sua liberdade de escolha um objeto de entrega à existência, tá? E a sua vida vai ser uma vida de alegria, uma vida de dança e de canção. Olha só, né? E qual vai ser o resultado final? O resultado final vai ser a vitória dessa segunda palha. Então a palha que acredita que está ajudando o rio, ela tem probabilidade de ser vitoriosa. Ela não tem como ser derrotada. Agora a palha que tenta parar o rio certamente vai ser derrotada, ela não pode vencer. Então é impossível conhecer a vontade da existência, mas certamente é possível transformar-se em um com a existência. E se esse for o caso, a vontade da própria pessoa desaparecerá, vai desaparecer, e apenas a vontade da existência permanece. Tá? Isso não significa que eu vou deixar a vida me levar de qualquer jeito, não é assim. A gente pode ser um com a existência e pode agir o tempo todo, nós temos essa liberdade. Então, ou seja, eu aceito a vida como ela se apresenta para mim, na medida em que todos os acontecimentos surgem e eu me conduzo nas condições em que a vida surge para mim. Então algumas pessoas elas caem assim, vamos supor, em rios bem caudalosos, né? E outras pessoas em rios de águas muito tranquilas. Agora, em qualquer momento tudo pode se inverter e isso também vai depender da vontade da existência. Agora, seja rio caudaloso ou seja um rio de águas tranquilas, a gente continua a jornada como ela se apresenta para nós. Ambas as palhas vão chegar no mar, de qualquer forma. Assim como todos nós vamos também um dia sair dessa existência. Mas a questão é, como foi que você viveu? Você teve uma vida alegre ou você teve uma vida de sofrimentos? Agiu como a primeira palha ou como a segunda? Que tipo de vida você escolheu viver? A tua vida pode ser uma constante luta, preocupações, angústias, sofrimentos, tá? Porque não aceita o fluxo do todo, o fluxo da existência. Né? Muitas pessoas ficam inertes e apenas reagem sendo vítimas de tudo, e é grande sofrimento. Agora a vida de outra pessoa pode ser de paz, de profundo contentamento, porque se torna um com o fluxo da existência. Os acontecimentos se tornam também a sua vontade, ou seja, cada momento a pessoa está em paz, em sintonia com a existência como ela é. E obviamente nós devemos sempre agir, né? Nós temos que ter essa ação, postura de ação. Tá? Então lembre-se sempre da postura condutora que os meus alunos aprendem na formação de mentoring, de coaching, né? Ter uma ação assertiva frente aos acontecimentos e ter profunda paz com os acontecimentos, seja quais forem. Né? Vejo, porém, que existe assim, muito sofrimento na humanidade. Esse sofrimento advém da ignorância, de não ter essa visão que eu estou apresentando aqui. E automaticamente as pessoas vão acumulando sofrimento em cima de sofrimento. Agora eu vou pedir profundamente a cada mentor, a cada coach, a cada terapeuta, a cada psicólogo ou médico e qualquer pessoa mais esclarecida, né, que entenda essa metáfora que eu estou trazendo aqui, essa metáfora das duas palhas, né, que ajudem e orientem os nossos iguais, né, a tomarem rumos adequados na vida. Né? E com essa conexão com o todo, com o fluxo da existência, isso é viver na sabedoria. Nós somos guiados no dia a dia pela sabedoria. Ou seja, em alto e bom som, não controlamos os acontecimentos, mas podemos agir assertivamente. É como a gente está num barco, por exemplo, navegando no rio. Nós não temos controle sobre o rio tem o jeito dele, mas a gente pode dirigir o barco. Isso é legal, né? O que o rio representa? Representa o fluxo da vida, a gente não tem controle. Mas o barco representa cada um de nós nesse fluxo da existência. Né? Então muitas vezes a gente pode também falar assim, nós não temos controle sobre o vento, isso é uma frase muito conhecida já, nós não temos controle sobre o vento, mas nós podemos ajustar as velas. É isso, gente. Então dá um like aqui nesse vídeo, inscreva-se no canal e se você deseja trabalhar com pessoas ou fazer um forte autodesenvolvimento,
faça a formação em mentoring e coaching, né, e advice humanizado aqui do sistema ISO, e para isso vocês podem ir lá explorar o site olus.org.br. Então, muito obrigado, espero que esse vídeo aqui tenha assim trazido para você boas reflexões das tuas atitudes frente à vida, tá bom? Valeu, muito obrigado.